Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, gente, hoje nós estamos iniciando aí o nosso caderno 2, né, nossa apostila 2, e estamos retornando à frente A, né, hoje com o módulo 9, onde, né, traremos aí duas grandezas extremamente importantes, né, que é a grandeza trabalho e potência, tá certo? Bom, pessoal, só para recordar e reposicionar vocês, faz tempo que nós paramos de olhar para a frente A, estávamos estudando a frente B no caderno 1, né? Mas a última coisa, o último assunto que nós estudamos nessa frente A foram as aplicações das leis de Newton, né? Basicamente, nós passamos a frente A do caderno 1 fazendo o quê? Aprendendo a respeito dos mais vários tipos de movimento, e depois, né, estudando as leis de Newton, que são as leis que causam, né, esses movimentos. E o aluno ele tem uma impressão que com o que ele aprendeu, né, até o momento ali das leis de Newton, parece que ele consegue ser capaz de resolver qualquer exercício. E na verdade não é assim que as coisas funcionam, né? Nós estamos começando aqui um novo assunto, que obviamente vai estar ligado com outras coisas, né? Mas o termo-chave, ou as palavras-chave aqui dentro desse assunto, que estamos começando no módulo 9, e né, vamos estender também para o módulo 10, é a ideia de trabalho e energia. Né? Embora hoje a gente não vai detalhar muito a ideia de energia, é impossível não se falar de energia. Né? E a pergunta que fica, né, e que eu queria já trazer uma justificativa para vocês é: por que estudar trabalho e energia? Né? Nós já temos um embasamento tão forte ali com as questões do movimento e das leis de Newton. Será que com esse recurso nós não conseguimos responder e resolver qualquer tipo de questão? E obviamente que a resposta para isso é um não. Né? E eu queria te justificar isso, por exemplo, através dessas duas imagens que vocês estão vendo. Aparentemente é uma mesma situação, eu tenho um bloquinho em cima de uma rampa, né? E esse bloquinho ele vai descer por essa rampa e ele vai chegar na base da rampa com uma determinada velocidade. E vamos imaginar que eu quisesse determinar essa velocidade, tá? Só que dá para bater o olho e já perceber também que existe uma diferença no trajeto, né? A rampa da esquerda, ela consiste de um plano inclinado com inclinação constante. A rampa da direita, né, não tem uma inclinação constante. Se nós fôssemos resolver, né, a imagem da esquerda, nós, com as equações de Newton, com as leis de Newton, né, conhecendo as forças que nós já conhecemos e utilizando as equações de movimento, principalmente do movimento uniformemente variado, já que a aceleração dessa caixinha é constante por conta da inclinação, nós conseguiríamos calcular, sim, a velocidade com que essa caixinha chega no chão. Né? Claro que daria muito trabalho, né? Uma hora a gente até pode se propor a fazer isso, muitas equações, mas nós conseguiríamos fazer isso. Agora, usando e pensando na imagem da direita, isso ficaria um pouco mais complicado. Por quê? Porque essa caixinha não tem uma aceleração constante. E você não aprendeu movimentos onde a aceleração não é constante. Né? Então a gente percebe que nesse momento, conhecer as leis de Newton e as equações de movimento, para o caso da direita, não me permitiria resolver a questão, que é encontrar a velocidade dessa caixinha lá na base do plano. Né? E vocês vão perceber que com os conceitos que estamos começando na aula de hoje, né, vamos terminar só no módulo da próxima semana, nós podemos sim resolver qualquer uma dessas situações de maneira muito mais fácil e muito mais prática. Tá? Bom, hoje nós vamos abordar a grandeza trabalho e vamos finalizar com uma grandeza chamada potência. E quando a gente pensa em trabalho, né, é comum nós pensarmos em trabalho de pessoas. Né? Eu posso falar agora que eu estou trabalhando, os pais de vocês também estão, talvez alguns de vocês também estejam trabalhando nesse momento. E nós associamos o trabalho, né, à realização de tarefas, né, a ter um ofício, a ter um emprego. Só que, na verdade, para a física, trabalho não é o trabalho de uma pessoa, mas sim o trabalho de forças. Então, na física, quem trabalha são forças.
E quando é que uma força realiza trabalho? Isso é a primeira coisa que tem que ficar clara na sua cabeça, tá? Uma força, ela vai ter um trabalho, né, envolvido quando ela fornecer ou retirar energia de um corpo. E essa retirada ou fornecimento de energia influenciando o movimento, o deslocamento de um corpo. Quer ver um exemplo muito simples? Eu quero, por exemplo, retirar o sofá da minha sala de um canto e colocar em outro, né? Eu vou precisar aplicar uma força, né? Essa força, ela vai influenciar de maneira direta o movimento desse sofá, fornecendo energia a ele para que ele possa se movimentar. Então essa força está realizando um trabalho. Mas durante esse movimento, o atrito também está ali, né? O atrito é algo que nesse movimento tende a atrapalhar e ele também realiza trabalho, mas retirando energia do meu corpo. Tanto que por conta do atrito, o meu corpo tende a diminuir a velocidade. E aí ficaria ali uma briga, né, entre o trabalho que a minha força realiza e o trabalho que a força de atrito realiza, tá? Mas a ideia é essa. Na física, quem trabalha são forças. Beleza? Tudo bem? Bom, quando a gente calcula essa grandeza chamada trabalho, vocês vão aprender várias maneiras diferentes de se calcular esse trabalho, né? E nesse primeiro momento eu quero focar no trabalho realizado por uma força constante. Mateus, o que vem a ser aí uma força constante para a gente? Tá? Lembra que a força é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, ela tem direção, ela tem sentido. Uma força constante aqui para a gente significa que ela não vai mudar nem o seu módulo, nem a sua direção, nem o sentido durante o seu movimento. Tá? E aí nós vamos aprender uma maneira específica de tratar com esse tipo de força. E depois, obviamente, vocês vão ver. E se a força não for constante? Como é que nós calculamos isso? Calma que a gente chega lá. Tá? Bom, antes de discutir a expressão, eu queria te mostrar os símbolos que nós utilizamos para representar essa grandeza. Vocês estão vendo aqui um símbolo esquisito, né? Confesso que ele está bem esquisito aqui, mas ele representa uma letra grega na física chamada tau, tá? Que na verdade eu vou representar, eu gosto de trabalhar com essa daqui. Na verdade é mais ou menos essa que vocês estão vendo, né? Escrito de uma maneira um pouquinho mais visual. Tá? Mas existem outros símbolos, né? Alguns livros utilizam essa letra grega, que geralmente é a que aparece para a gente quando a gente vai escrever um texto no Word, por exemplo, e a gente precisa falar do trabalho. Alguns materiais gostam de trabalhar o W de work, né? E já vi também alguns livros usarem o T maiúsculo, né, para trabalho. Mas o T maiúsculo aqui, ele pode confundir com temperatura, ele pode confundir com período, né? Então, provavelmente a gente vai deixar essa escrita de lado. A escrita que eu mais vou, né, trabalhar, ou as duas que eu mais vou trabalhar, são essas duas aqui de cima. As duas são a letra grega tal, escrita, né, de uma maneira diferente. Bom, mas afinal, como é que nós vamos calcular o trabalho realizado por essa força constante? Vocês estão vendo aí uma expressão onde o trabalho ele depende de 3 detalhes importantes. Primeiro, obviamente, da força, né? Quem realiza trabalho é a força. Quanto maior for a força, mais trabalho, mais energia, né, ela pode fornecer ou ela pode retirar. Um outro fator importante é o deslocamento produzido. É claro, eu vou empurrar o meu sofá 1 metro, eu vou ter que fornecer uma quantidade de energia. Se eu for empurrar o meu sofá por 30 metros, a quantidade de energia é diferente, portanto o trabalho é diferente, né? Então esse deslocamento também ele é muito relevante. E aí um detalhe importante, que eu diria que talvez é o detalhe que vai mais, talvez, bugar a cabeça do aluno, né? Embora a hora que você pega o jeito, gente, você vai ver que é muito tranquilo, é o ângulo. Como assim o ângulo? Gente, vocês estão vendo aí na minha imagem, a ideia é de eu quero pegar aquela caixinha amarela nessa posição 1 e eu quero trazer ela, por exemplo, até essa posição 2, tá? Eu posso aplicar a força de várias maneiras diferentes para tirar ela da posição 1 e levar até a posição 2. Só que algumas delas são mais eficientes que outras, né? Se eu quero levar o meu objeto, né, a deslocar horizontalmente para a direita, a melhor maneira seria puxar ele totalmente para a direita. Mas não é o que está acontecendo aí,
né? Mas mesmo assim eu vou conseguir levar esse objeto da esquerda para a direita. Então, dependendo da posição da força em relação à direção e o sentido do deslocamento, você pode fornecer mais ou menos energia ao seu objeto. Por isso que o ângulo é um fator importante, tá? E esse ângulo, né, não é qualquer ângulo, é o ângulo formado entre a direção, né, e sentido da força e a direção e o sentido do deslocamento. E esse ângulo ele pode mudar, né, pessoal? Eu posso colocar a força na mesma direção em sentido de deslocamento, eu posso colocar minha força inclinada, eu posso colocar minha força perpendicular, posso colocar ela para trás, né? Então, cada um desses ângulos envolvidos vai me trazer uma linha de raciocínio diferente, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, tá? Bom, com relação às unidades, o que nós temos? A força no sistema internacional medida em newtons, né? O deslocamento em metros, cosseno não tem unidade, né? Para que o nosso trabalho no sistema internacional saia em joules, ok? Então, no sistema internacional, essa grandeza nova chamada trabalho é medida em joules. Bom, mas o detalhe importante aqui é o seguinte: como o nosso trabalho depende do cosseno, né? E o cosseno, dependendo do ângulo, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser nulo, o meu trabalho também, ora pode ser positivo, ora pode ser negativo, ora ele pode ser nulo, tá? Quando o seu trabalho for positivo, nós damos o nome a esse trabalho de trabalho motor, né? É uma força que ajuda o movimento a acontecer, é uma força que fornece energia ao corpo. Se o meu trabalho, né, através do meu cosseno, for representado por um número negativo, nós chamamos isso de trabalho resistente, né? A minha força ela vai retirar a energia do meu corpo, ela vai atrapalhar o movimento do meu corpo. E pode ser que eu tenha um trabalho nulo, né? Se eu tiver o cosseno zero, zero vezes qualquer coisa me daria zero, o trabalho zero, trabalho nulo, significa que a minha força ela não influencia no deslocamento do objeto. Ela nem fornece energia, nem retira energia, tá? Bom, em cima desses detalhes, eu queria comentar 3 casos principais, né, que nós chamamos de casos usuais. O primeiro caso é quando você tem aqui, né, a sua força na mesma direção e sentido do seu deslocamento, onde o ângulo seria 0 e o cosseno seria 1, e nós teríamos aqui o trabalho máximo, né? É a melhor maneira de levar um corpo para a direita é fazendo uma força para a direita. Mateus, cadê o cosseno ali na expressão? Pessoal, não precisei colocar o cosseno porque eu sei que ele vale 1, tá? Em contrapartida, se um corpo está indo para a direita e eu tenho uma força aplicada no sentido contrário, um ângulo de 180, onde o cosseno dá menos 1, seria a pior maneira de o meu corpo se movimentar para um lado, é ter a atuação de uma força para o outro. Essa força iria consumir, né, o máximo de energia associado ao movimento desse corpo, né? Então ficaria uma ideia de retirada de energia. E o cosseno também não está ali porque apareceu esse sinal negativo, já que o cosseno ele vale menos 1. Tá? E por último, né, quando eu tenho aqui uma força perpendicular ao deslocamento, né, você tem aqui um ângulo de 90 graus e o cosseno de 90 é 0, e 0 vezes qualquer coisa daria 0. Ou seja, presta atenção nisso, forças perpendiculares à direção do deslocamento não realizam trabalho. Né? Então, quando você tem um objeto se deslocando e uma força perpendicular, essa força ela não está nem retirando e nem fornecendo energia a esse corpo. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses 3 casos são aí 3 casos particulares, né? Que são os casos que geralmente mais aparecem. Bom, mas nem tudo é festa, pessoal. Né? Como assim, Mateus? Nem tudo é festa. Gente, nem sempre a nossa força é uma força constante, né? Às vezes nós temos uma força que durante o deslocamento, ela aumenta, ela diminui a sua intensidade. E aí eu não poderia mais calcular o trabalho por aquela expressão, né? Repare que nessa expressão, eu tenho apenas um único número para substituir
né, no lugar do F. Mas se a minha força, uma hora ela aumenta, depois ela diminui, né, depois ela inverte a direção e o sentido, o que eu vou jogar ali no lugar do F? Tá? Então prestem atenção. Se o seu exercício conta a história de uma força, que é uma força variável, você obrigatoriamente precisa receber no exercício um gráfico, né? Esse gráfico é exatamente o gráfico da força pelo deslocamento. Aqui está a letra R, você poderia pensar que é a letra D. Às vezes aparece X, né? A gente pode, né, definir deslocamento, chamar de qualquer e representar por qualquer letra. Tá, mas o que nós vamos fazer com esse gráfico? Nós vamos utilizar um recurso geométrico que nós aprendemos em outros momentos, que é o recurso geométrico da área, né? Então eu vou pegar e vou marcar a área do meu gráfico até o meu eixo, do meu gráfico até o meu eixo. A gente percebe aí a presença de duas áreas, né? Numa delas, a minha força ela é positiva, o que me traria um trabalho motor, né? Na outra, a minha força é negativa, o que me traria um trabalho resistente. O que eu faço? Eu calculo a área dessas figuras. E eu faço o quê? Eu somo essas áreas. É que às vezes o seu gráfico não é tão complexo como esse, né? Aqui eu já coloquei uma imagem mais difícil. Mas, né, por exemplo, geralmente aparecem figuras mais fáceis. Como, por exemplo, um trapézio, né? Nossa, Matheus, o trapézio não é fácil. Ô, gente, é assim, né? Imagine que você tem uma força crescente assim, ó. Como é que nós calcularíamos o trabalho? Lembra que eu pinto a área do gráfico até o eixo, né? Eu percebo que essa imagem é um trapézio, calculo a área desse trapézio e essa área me informa o trabalho. Tudo bem? Bom, então nós já aprendemos o que é trabalho, nós já discutimos como calcular o trabalho de uma força constante ou variável. Nós já entendemos que esse trabalho pode possuir sinais positivos, negativos ou também ser nulo, tá? Mas agora vem um detalhe importante. Pessoal, quando um objeto se movimenta, muitas vezes não existe uma única força atuando e sendo responsável por esse movimento. Muitas vezes um objeto se movimenta e várias forças realizam trabalho, né? Então, é muito importante para que nós conhecemos o trabalho total em cima desse corpo. É claro que o trabalho individual de cada força, né, é importante, mas no final das contas, o que todos esses trabalhos promoveram no meu corpo? Né? E aí eu queria mostrar para vocês a ideia do que nós chamamos de trabalho resultante. O trabalho resultante é o que nós chamamos de trabalho total. E esse trabalho total é a soma dos trabalhos individuais de todas as forças que estão atuando no nosso corpo. Então, eu tenho um objeto, ele está se movendo, tem 4 forças atuando sobre ele. Se eu quiser calcular o trabalho total, eu posso calcular o trabalho individual e depois fazer essa soma. Né? E esse trabalho resultante me diz muito a respeito do que está acontecendo com o corpo. Se o meu trabalho resultante ele é dado por um número positivo, obrigatoriamente, né, o meu objeto vai aumentar a sua velocidade. Em contrapartida, se o meu trabalho resultante for representado por um número negativo, vai ocorrer uma diminuição da velocidade do corpo. Né? Então, é claro que trabalhos individuais são importantes, sim, mas o mais importante é sempre a gente pensar no trabalho total, no trabalho resultante, né, de todas as forças sobre o nosso objeto. Beleza? Tranquilo? Bom, agora eu queria comentar com vocês, nesses 2 próximos slides, de 2 forças muito especiais, né, com trabalhos mais especiais ainda. E uma delas é a força-peso. A força-peso, pessoal, assim como, já vou mostrar, depois eu volto, a força elástica, elas têm trabalhos muito específicos, né? Por quê? Porque essas forças, elas são diferenciadas. A força-peso e a força elástica, assim como a força elétrica, né, que nós vamos aprender mais para frente, elas, na física, são chamadas de forças conservativas. E uma das características desse tipo de força é que o seu trabalho não depende da trajetória seguida.
Olha que interessante isso, né? Nós acabamos de ver que o trabalho está relacionado ao deslocamento. Ter mais ou menos deslocamento influencia direto no trabalho. Só que para algumas forças, não. Olha que interessante isso, tá? Aqui, pessoal, não vou me preocupar em provar isso para vocês, tá? Seria perder tempo. É óbvio que vocês podem acreditar no que eu estou falando. Mas a ideia aqui é a seguinte, ó. Imagine que você tem aí 3 situações identificadas por A, B e C, e você queira retirar, né, a bolinha ali do chão e levar todas elas até uma mesma altura, que corresponde a 3 metros de altura. Então, eu tenho, ó, daqui até aqui, ó, 3 metros. Eu tenho daqui até aqui, ó, 3 metros. E eu tenho daqui até aqui, como você está vendo, 3 metros também. Só que dá para perceber que na situação A para B para C, os caminhos percorridos, né, a distância percorrida pelo corpo é diferente. E talvez nós pensássemos que o trabalho nesses caminhos diferentes seriam diferentes, né? O trabalho da força-peso nesses 3 caminhos é o mesmo, né? Então, tirar a bolinha do chão e erguer a 3 metros de altura, independente do caminho que a bolinha faça para chegar até ali, o trabalho realizado pela força-peso é o mesmo. E esse trabalho está escrito exatamente aqui embaixo, né? Nós falamos que o trabalho da força-peso é o produto massa-gravidade, que é o peso, multiplicado pela nossa altura, né? Repare que é a altura, é a distância do nível da onde o corpo partiu até o nível onde o corpo chegou. Não interessa o caminho que ele seguiu. E o sinal positivo e negativo que aqui aparece é exatamente por conta de, ora, o peso ajudar o movimento e, ora, o peso atrapalhar. Como assim? Gente, se um objeto se move para baixo, o peso ajuda ou atrapalha o corpo a cair? Ah, ele ajuda. Portanto, o trabalho seria positivo. Trabalho motor. Agora, nessas situações que vocês estão vendo, o meu corpo está subindo. O peso de um corpo não ajuda o corpo a subir. Então, o peso tiraria energia do meu corpo. Aí, o seu trabalho seria representado por um número negativo. Tá? Então, a força-peso, uma força diferenciada, chamada de força conservativa, tem o seu trabalho independente da trajetória. Apenas importante o nível de partida até o nível de chegada, dado por essa expressão, mais ou menos mgh. Tá? A outra força que também queria comentar é a força elástica. E ela tem exatamente a mesma característica da força-peso, pessoal. O seu trabalho não depende da trajetória. Só que ela tem uma diferença da força-peso, né? A força-peso é uma força constante. É sempre massa vezes gravidade. A força elástica ela não é constante. Lembram da formulinha da força elástica? Força elástica é a constante elástica vezes a deformação. Então, quanto mais eu deformo, né, maior é a minha força elástica. E esse gráfico é o gráfico da força elástica pelo deslocamento. E nós acabamos de aprender que quando a força é variável, no caso a força elástica é variável, eu posso calcular o trabalho pela área. Tá? Nós estamos vendo aí essa figura amarela, que é a área de um triângulo, e aí nós vamos fazer a área do triângulo base, ó, base, né, vezes a altura é a força elástica que vale kx, dividido por 2. E aí nós chegamos nessa expressão aqui, ó. Mateus, o que essa expressão me mostra? Essa expressão ela te mostra o módulo do trabalho da força elástica, né? E a gente percebe que esse módulo, que o trabalho dela, depende apenas da constante elástica e da deformação. O que isso quer dizer? Por exemplo, estou com um corpo aqui, né? Eu posso ficar fazendo isso nele, ó, tanana, levando ele para um lado, mas eu parei aqui. O que me importa é essa deformação, da posição inicial até a posição final. O que aconteceu no caminho, que a mola esticou mais, comprimiu mais, ela não afeta o trabalho no seu total. Depende apenas de onde o corpo saiu até onde o corpo parou, que é exatamente a mesma coisa aqui. Depende de onde o corpo saiu até onde o corpo parou, tá? E aí, né, a observação que eu faço, que eu já acabei de falar,
As forças peso e elástica têm os seus trabalhos independentes da forma da trajetória. Né? Forças com esse comportamento são chamadas de forças conservativas. Então, o que eu quero dizer? Em alguns exercícios, vai aparecer para você calcular força-peso, vai aparecer para você calcular força elástica. O que você vai fazer? Você já vai direto nas expressões específicas. Tá? Prestando atenção, obviamente, se tem ou não tem trabalho. Por exemplo, só vai ter trabalho da força-peso se tiver altura. Se o meu corpo está andando sempre no chão, não tem mudança de altura, não tem trabalho da força-peso. Né? A minha força elástica só vai produzir, né, a mola só vai realizar trabalho através da força elástica se a mola deformar. Se a mola sair e voltar na mesma posição, não tem trabalho. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, ok? Bom, e para a gente finalizar, o último slide, estou acabando, nós vamos falar aqui de uma grandeza que nós já falamos em outros momentos, né? Falamos lá na calorimetria recentemente, que é a grandeza chamada potência. Né? Só que agora, obviamente, nós vamos focar a potência mecânica. Gente, nós acabamos de falar de trabalho. Então, o que é a ideia do trabalho? Eu quero empurrar o meu sofá de um canto da sala para o outro. Só que você concorda comigo que eu posso fazer isso muito rápido ou eu posso fazer isso muito lentamente? Eu posso fazer o mesmo trabalho, que é tirar o sofá de um lugar da casa e levar até o outro. Só que eu posso fazer isso gastando pouco tempo ou eu posso fazer isso gastando muito tempo. E é aí que entra a grandeza potência. A potência, ela está, né, discutindo a taxa de variação de energia. Ela está discutindo o trabalho realizado num certo intervalo de tempo. Então, por exemplo, olha só, vamos pensar no Fusca e numa Ferrari. Eu sei que tanto o Fusca quanto a Ferrari, se os dois estiverem parados, os dois conseguem atingir os 100 km por hora. Só que eu sei que quem vai conseguir fazer isso no menor intervalo de tempo é a Ferrari. Então ela realiza o mesmo trabalho que o Fusca, né? Imaginando aí que os dois vão conseguir sofrer a mesma transformação de energia, tá? Só que no intervalo de tempo menor. Então, nós podemos calcular a potência mecânica como sendo a razão do trabalho em função, né, do intervalo de tempo. Eu empurro o sofá de um canto para outro muito rápido, eu fui muito potente. Eu pego o meu sofá, levo de um canto para outro bem lento, eu não fui tão potente assim, tá? Chama atenção as unidades, né? Você já sabe que no sistema internacional o trabalho é joule, o tempo é segundos para que a sua potência seja em watts, tá? No sistema internacional, joule por segundo é watts. Só que geralmente, como nós estamos falando e vamos estudar, né, muitas máquinas, geralmente máquinas têm potências extremamente grandes. Né? E para não ficar representando números tão grandes, nós temos outras unidades, né, práticas a serem comentadas. Uma delas é o que nós chamamos de cavalo-vapor e a outra é o que nós chamamos de HP, né, que é o horsepower. E essas grandezas, elas obviamente se relacionam com watts. Né? Então, um cavalo-vapor são 735,5 watts. Claro que ninguém tem que decorar isso. Né? O exercício ele vai te dar essa informação. Beleza? E um HP, né, 745,7 watts. Geralmente, esses números são aproximados. Né? O cara geralmente gosta aqui do 736 e aqui do 746 watts. Né? Mas se aparecer essas unidades diferentes, cavalo-vapor e horsepower, o exercício ele vai te dar a relação com watts. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tentem resolver as questões, né? Na nossa aula ao vivo. Nós vamos discutir alguns exercícios da apostila. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal!